Fala aí, galera, beleza? Quem fala sou eu, Edu. Estamos aqui para mais um vídeo, rapaziada, no canal Fôlego Fute, família. E hoje, temporada 2020 do Vasco. Vamos dar, vou começar o vídeo já. Nosso... Tá faltando só apenas 3 times para acabar nossa série. Falta Goiás, Coritiba e Botafogo, então tá acabando. Vai ter mais um vídeo amanhã e sexta. Então eu vou acabar a série na segunda que vem, rapaz. Então não perde pra... Fica de olho pra não perder o vídeo do Botafogo, que vai ser o último na série. Daí vamos trazer conteúdo novo. Tentar pensar em alguma coisa, analisar jogos. Vamos ver no que vai dar. Bora. No Campeonato Carioca, rapaziada, na Taça Guanabara, o Vasco da Gama, o famoso Vascão da Massa, ficou em quarto lugar e não classificou para as preliminares, tipo, para avançar para as semifinais, como vocês estão vendo ali. Ele ficou apenas em quarto na Guanabara e na Taça Rio ficou em terceiro, então ele não classificou em nenhuma parte do Campeonato Carioca. Então foi uma campanha decepcionante, pois o Volta Redonda se classificou 2 vezes na frente do Vasco, que não é um negócio que a gente imagina, por se tratar que os times grandes do grupo B é o Fluminense e o Vasco, e o Vasco começou a temporada muito mal, ficando atrás do Volta Redonda nas duas partes do Campeonato Carioca. Então já começou o ano meio mal, né? Já na Copa do Brasil, rapaziada, Copa do Brasil, o Vasco entrou na primeira fase e ganhou não, empatou com o Altos por 1-1, passou pelos gols fora de casa, e na segunda fase ganhou do ABC, daí na terceira fase, no primeiro jogo, perdeu pro Goiás, depois virou o jogo para 2-1, que dando os pênaltis o Bruno César fez o último gol e classificou o Vasco para a quarta fase. Na quarta fase, primeiro jogo, o Botafogo ganhou de 1-0, gol de Matheus Babi. E no segundo jogo, o Vasco não conseguiu reverter e foi eliminado pelo Botafogo na Copa do Brasil, rapaziada. Deixando a competição até que cedo. Pô, já veio meio que se arrastando, quase não passando por Goiás, ganhando só de 1-0 de ABC, empatando com o Altos e acabou sendo eliminado pelo Botafogo. Então, começando não, né? Que já a Copa do Brasil já terminou em setembro, mas tipo, pensando que a Copa do Brasil foi foi uma campanha ruim do Vasco. Não foi muito ruim, mas foi ruim por se tratar de tipo ter caído sem antes chegar nas fases mais pra frente, oitavas, quartas, semis. Ainda mais cair pra um rival que é o Botafogo, que também foi muito mal na temporada. Vamos falar do Botafogo, que é o último vídeo da nossa série, rapaziada. Copa Sul-Americana na primeira fase. O Vasco passa do Oriente Petroleiro por 1-0, ganhou o jogo de casa, empatou de fora. Segunda fase, passa do Caracas, ganha o de 1-0 com o gol do Thiago Reis e também empata fora, então passou as segundas fases. Já nas oitavas de final pegou o time campeão da competição, o Defensa e Justiça. O Vasco empatou o primeiro jogo fora, que deu esperanças pro torcedor do Vasco. E e dentro de casa caiu pro Defensa e Justiça e foi eliminado nas oitavas. Eu diria que não foi uma campanha tão ruim do Vasco na Sul-Americana, pois além de ser eliminado pelo time campeão, ele fez jogos até que não bons, né? Porque foi eliminado. Mas, tipo, no jogo contra o Defensa e Justiça ele tinha bastante chance de passar, né? Que acabou tendo esse gol Defensa e Justiça e complicou tudo. Vamos pro Campeonato Brasileiro, rapaziada. A decepção do ano do Vascaíno, rapaziada. A decepção do ano do Vascaíno. O Vasco caiu para a segunda divisão, rapaziada. Um rebaixamento muito conturbado, porque o Campeonato Brasileiro do Vasco começou até que bem sendo líder. Tem aquele meme lá, vendo foto do Vasco em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Depois daquela foto lá, o Vasco já não ficou mais líder nenhuma vez, no entanto que caiu. E o Vasco caiu com 41 pontos. Ficou com o mesmo número de pontos, se eu não me engano, do Sport. Do Fortaleza, na verdade. Só que o Vasco tinha que fazer muitos gols para passar o Fortaleza e não conseguiu fazer no último jogo. O Vasco até pediu para cancelar no jogo contra o Inter, que foi um dos jogos anteriores. Que teve um gol irregular do Dourado, que o VAR cagou no lance, cagou completamente. Só deu o gol e dane-se, estava impedido. Se tivesse o equipamento ali, se o cara tivesse com vontade de trabalhar certinho, ia dar impedimento. Porque eu acho que não resolveria nada no Vasco, porque convenhamos, o Vasco já tava caído praticamente, porque não tinha não tava com vontade, o jogo tava mal,
não vinha jogando bem, trouxeram o Vanderlei, então, tipo, o Vanderlei não conseguiu fazer muita coisa, o Vanderlei Luxemburgo, e o Vasco só caiu, mas, tipo, não foi culpa daquele jogo, foi culpa de uma temporada inteira ruim, que só foi decaindo no Brasileirão, então a culpa não foi daquele jogo não, mas o Vasco pediu lá e não acataram o requerimento, e o Vasco caiu para a segunda divisão, confirmado, o Vasco tá na Série B. É, novamente, né? Várias vezes já. E vamos pro destaque da temporada, rapaziada. Artilheiros. Cano com 24 gols. Principal jogador da temporada foi o Cano. Foi o Cano. Felipe Bastos e Ribamar. Hoje tem gol do Ribamar. Fez 3 gols. Eu marquei errado. É 4 gols do Felipe Bastos e o Ribamar. Falei errado. Botei errado ali. E com 3 gols, Benítez e Thales Magno. Então temos 5 jogadores nos artilheiros aí. Porque 4 jogadores fizeram o mesmo número de gols. E tá errado ali, tá? É 4 gols Felipe Bastos e o Ribamar. E o destaque da temporada eu botei o Benítez, porque era um cara que não era muito conhecido no Brasil. Ele tem só 26 anos, se eu não me engano. E fez uma bela temporada, jogou muita bola, no entanto que foi contratado agora pro São Paulo. O São Paulo, não sei se já contratou, na verdade, mas se não contratou tá muito encaminhado. E o Gabriel Peck, que foi um jogador que jogou bastante jogos nessa reta, meio que reta final até. E é um jogador que eu acho que dá para o Vasco vender, provavelmente, que o Vasco é um jogador que não mantém muitos jovens. E mais um jogador que pode ser utilizado na Série B. E bem utilizado. É um jogador bem flexível ali no meio. E eu acho que é um bom jogador para ser utilizado. Então eu acho que esses daí foram os destaques da temporada. Escrevi destaque de novo, é revelação, meu Deus. Revelação da temporada. Foi o Benítez e o Gabriel Peck. O Benítez por ser um cara meio desconhecido. E o Gabriel Peck por ser jovem e ter aparecido até que bem nesse final de temporada. Então, rapaziada, dar um resumo geral, o Vasco foi uma temporada muito ruim mesmo. O Campeonato Carioca não fez nada de bom. Copa do Brasil foi eliminado por um rival e nem chegou nas fases mais avançadas. Sul-Americana foi o melhor campeonato do Vasco até, pois chegou até as oitavas, mas foi eliminado pelo melhor time da competição. Não o melhor, né, mas foi que foi campeão. Então, tecnicamente, é o melhor. A não em questão de elenco, de como jogava. E o Campeonato Brasileiro rebaixado, só consolidando a má administração do Vasco e com tudo o que se desenhou a partir dos anos, né? O Vasco não tem muito dinheiro, então tudo vem de dívidas, tudo vem de má administração e o Vasco juntou tudo isso e o Vasco foi rebaixado novamente. Só tende a piorar, pois perde dinheiro de televisão, perde patrocinador, já não tem muito dinheiro, tem que pagar salário, então o Vasco provavelmente vai ser difícil. Provavelmente vai subir, né? Mas vai ser difícil voltar a ser aquele time tão bom que era antigamente. Então foi esse o vídeo, rapaziada. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixa um like, se inscreve e valeu, falou e tchau, família!